Olá pessoal, meu nome é Gustavo Henrique, sou aluno do Instituto Federal Triângulo Mineiro, no campus Uberlândia Centros, e vou falar um pouco mais sobre a disciplina de metodologia científica. Bom, como já dito na primeira aula, eu estava dizendo sobre pesquisa de trabalho. Agora irei falar sobre as limitações do trabalho. Cortes nos objetivos será um dos tópicos, limitações e boa interação serão os 3 tópicos nos quais abordarei. Bom, o primeiro tópico, cortes nos objetivos. Corte nos objetivos, um trabalho de pesquisa pode em si começar muitas das vezes com um objetivo muito amplo, podendo assim não alcançar durante seu tempo disponível todo o seu trajeto. Para isso, é preciso fazer algumas limitações para que no final possa ficar excelente o trabalho de pesquisa, ou seja, poder estar dando aquela incrementada, finalizada, ou famoso ponto nos i. Porém, não adianta nada cortar as partes do trabalho sem saber sequer o que realmente pode ser tirado sem trazer mudança nenhuma para o objetivo do seu trabalho. Ao invés de mostrar que aquela hipótese é verdadeira, basta demonstrar se ela é verdadeira e específica naquele caso, determinar certas condições nas quais o deixa verdadeiro. Agora explicando um pouco mais sobre esse slide. Não adianta nada eu cortar assim, vou resumir tal parágrafo porque ele está muito grande, não. O objetivo desses cortes nos objetivos é estar cortando partes sem utilidades no texto, para que assim ele fica bem curto e de fácil entendimento ao leitor, para na hora que o leitor for fazer a leitura, ele conseguir assim absorver totalmente a ideia exposta pelo autor. E ao invés do autor ir lá e mostrar aquela hipótese que é sempre verdadeira em vários casos, não precisa, basta ele mostrar que é verdadeiramente específica no caso em que ele está demonstrando, que ele está apresentando. Para isso que foi dito corte nos objetivos. Para isso é chamado corte nos objetivos, ou seja, analisar e tentar enxutar ao máximo a informação para ela ter um determinado foco sem fugir muito do assunto específico e com as informações centrais, claras e objetivas. Porém, como aqui mesmo dito, eu tenho um assunto a ser tratado. Eu não vou estar falando de várias áreas que abordam em específica, não. Eu vou dizer somente o que tem a ver com o assunto, mas de modo central, sem fugir ao máximo do assunto. Agora falando um pouco mais sobre as limitações. As limitações ficam em total responsabilidade do autor, pois ele tem consciência e decorrência disso, determina o que se tem maior importância em seu trabalho e faz todo o seu planejamento para atingir seu determinado tempo. Então, como dito anteriormente, os cortes nos objetivos, limitações têm a ver relacionadas, porque as limitações é o corte nos objetivos, porém com a autorresponsabilidade do autor em si, porque o autor pode estar chegando em seu próprio texto, seu trabalho e apontar: esse parágrafo, por exemplo, não tem utilidade nenhuma, porque ele foge muito do assunto em específico. Esse é o caso das limitações, saber exigir até quando ela deve se limitar para não se transformar em um tema não muito amplo, muito vasto, sem ter um foco e sem ser um tema muito enxuto no qual o leitor não consegue compreender. Aí tem que ter uma medidade entre os dois relevâncias. E por último, a boa interação, ou seja, sempre é bom ter uma boa interação entre o autor e o leitor. Além de delimitar os aspectos a se abordar em seu trabalho, para ele não ficar muito extenso e de principal tópico pensar e pôr em prática em seu trabalho, uma boa interatividade entre o autor e o aluno, ou seja, é bem importante pensar sempre em primeira hipótese em deixar seu trabalho bem interativo, para que o autor, ao ler seu texto, poder compreendê-lo. Ou melhor explicando,
ser um assunto de total relevância ao tema, ou seja, como dito já bem anteriormente, um assunto que tenha seu foco central, sem fugir muito do assunto, ser bem específico e trazer junto a ele um meio de despertar algo que seja do leitor, ou seja, tentar trazer uma curiosidade ou incrementar alguma coisa que deixe o leitor entusiasmado ao ler, e o que o leitor possa com total clareza perceber sua opinião desde o início, ou seja, o leitor tenha que ter uma boa interação para o leitor desde o início ao ler o seu texto já poder sim com total clareza saber qual é a sua opinião diante a todo esse assunto. E no mais é somente isso. Obrigado.